E aí pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai começar a trabalhar com o PHP orientado a objetos, tá? A gente vai ver alguns conceitos clássicos aí da orientação a objeto, aí, a parte de polimorfismo, a parte de objetos, como trabalhar com a visibilidade, como criar as classes aí dentro do PHP, tá ok? Vamos lá então. Seguindo aí, então a nossa aula, começar um pouquinho falando sobre o PHP que está orientado a objeto. Então a gente começou a ter aí no PHP o suporte à orientação a objeto lá na versão 3. Na versão 4 esse suporte foi aprimorado e a partir da versão 5 é recomendado que você desenvolva no PHP utilizando a orientação a objeto. Como a gente está trabalhando com a versão 7 aí na disciplina, então vocês vão trabalhar preferencialmente com o PHP orientado a objeto daqui para frente, tá? Seguindo aí, em relação à questão de nomenclaturas aí na hora de escrever o nome das nossas classes, propriedades e métodos aí, vocês podem estar escrevendo da mesma forma como vocês já trabalham lá no Java, tá? Que utiliza aí camel case, que é quando você tem as palavras diferenciando uma palavra da outra ali no nome através da primeira letra em maiúsculo, tá? Então, para o nome das classes, vão colocar lá a primeira letra em maiúsculo, escreve a palavra, daí a outra em maiúsculo também. E no PHP a gente tem uma notação alternativa que você pode estar colocando o nome das classes aí utilizando o underline para separar, tá? Então é um outro padrão de nomenclatura que a gente tem aí dentro do PHP. E para propriedades e métodos é a mesma coisa, tá? Então começa em minúsculo e as outras palavras, a primeira letra em maiúsculo, tá? Ou se você quiser usar o underline, daí tudo em minúsculo separado por underline. No nome dos métodos, a mesma coisa aí, tá? Só sigam um padrão a hora que vocês estiverem programando, tá? Então, eu vou trabalhar com camel case, faz isso daí para tudo. Eu vou trabalhar com underline, trabalha com underline para tudo, tá? Então, tentem seguir um padrão na hora de escrever o teu código aí. E as constantes, que seguem as mesmas regras praticamente de todas as linguagens de programação, onde constantes sempre são escritas todas em maiúsculo, tá? Então você vai escrever o nome da constante inteira em maiúsculo e se tiver mais de uma palavra, separar por underline, tá ok? Seguindo aí, em relação à questão de polimorfismo no PHP, a gente tem basicamente dois tipos de polimorfismo quando vocês trabalham com programação, tá? Um polimorfismo universal e um polimorfismo ad hoc. Daí dentro do universal a gente tem polimorfismo por inclusão ou sobrescrita, que é o chamado overriding, e o polimorfismo paramétrico. E dentro da ad hoc a gente tem o polimorfismo por sobrecarga, que é o overload, e a gente tem o polimorfismo por coerção também. O PHP ele suporta somente o polimorfismo de overriding e de coerção, tá? Mas só para relembrar aqui, caso vocês não saibam o que é isso aqui que a gente está falando, eu vou pegar aqui só abrir o código, tá? Vocês não precisam fazer e só presta atenção só para entender o que é cada coisa aí, para não ficar perdido, né? Então lá, polimorfismo aqui por sobrescrita, o que ele é? O overriding, normalmente você vai trabalhar em classes diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho lá no Java, né, uma classe X e ela tem, vamos dizer aqui, um método lá, método X, tá? E daí eu tenho uma classe Y que herda a minha classe X. E daí nessa minha classe Y eu vou criar um método com o mesmo nome lá, tá? Método X. Isso aqui é o overriding, tá? Isso daqui é o polimorfismo universal por inclusão ou sobrescrita. No caso ali a gente está fazendo a sobrescrita. Mas você tem a questão da inclusão também, que, por exemplo, eu tenho aqui public void método W. O que isso aqui significa? Como um objeto meu da classe Y, mesmo não tendo implementado o método W aqui, ele consegue acessar o método W, porque o método W ele vai ser incluído na minha classe Y pelo fato dela herdar a minha classe X. Então, a minha classe Y, por exemplo, se eu tiver um objeto lá, você colocaria assim, né, no Java lá, classe... Opa, classe não, né? Y... y igual a new y. Daí você faria lá, né, y.método x. E você também pode colocar método w, tá? Então o w ele não existe no y, mas ele está sendo incluído
tá? Então é isso daí que fala aqui da polimorfismo por inclusão. E a sobrescrita é quando você tem um método na classe ancestral que você está sobrescrevendo na tua classe. Então o y ele está herdando x e sobrescrevendo o meu método x. Lá no Java, normalmente para esse tipo de situação, você vai ter aquelas notações lá, override, tá? Para quando uma classe estiver sobrescrevendo o método de uma classe ancestral, tá ok? Então isso daí é o polimorfismo universal por inclusão ou sobrescrita. O polimorfismo aqui, eu já volto aqui no paramétrico, tá? O polimorfismo por coerção do ad hoc é assim. Eu tenho lá, por exemplo, vamos colocar aqui. Eu tenho lá uma propriedade, uma variável dentro do meu método x ali, que ela é uma string, tá? Vamos colocar aqui string, sei lá, AB. E ela recebe um valor que vem de algum campo que me retorna alguma coisa numérica, digamos lá que me retorne um float lá, tá? Então assim, eu não posso atribuir um float para uma string, eu tenho que fazer uma conversão. Então normalmente você vai ter que fazer o quê? Que ou eu faço assim, um typecasting aí, ou eu vou colocar lá string.valueOf e daí ele faz a conversão desse float para mim para string, tá? Essa questão da conversão aqui é o polimorfismo por coerção, tá? Isso daí que é o polimorfismo ad hoc por coerção. O polimorfismo ad hoc por sobrecarga é quando você, por exemplo, eu tenho aqui o meu método x e eu vou pegar aqui public void método x e esse método agora recebe uma string x e um float y, tá? É o mesmo método, tá? Ele tem o mesmo nome, ó, método x e método x. Só que aqui eu não recebo parâmetros e aqui eu recebo, tá? Então isso aqui é a sobrecarga. Então eu crio várias versões de um método que eu tenho dentro da classe, tá? Dentro da própria classe, tá? Então isso daí é a sobrecarga. O PHP não suporta esse tipo de recurso, tá? Então o PHP ele não tem overload. Na documentação do PHP, ele até fala de um recurso lá de overload, tá? Só que na própria documentação já está bem explícito que não é esse overload aqui que a gente conhece aí como o polimorfismo ad hoc de sobrecarga, tá? Então só não confundam as coisas quando vocês forem ler a documentação do PHP. E o polimorfismo paramétrico é quando você cria, por exemplo, eu tenho minha classe X aqui e ela tem um tipo genérico, tá? Digamos que eu vou colocar T. Tá? Você pode passar um tipo genérico para que essa classe possa trabalhar nos métodos internos dela lá. Isso aqui é o generics que o Java tem, tá? Outras linguagens também suportam esse tipo de coisa. O PHP não tem esse recurso aqui, tá? De generics, então você não consegue trabalhar com polimorfismo paramétrico aí no PHP, tá? Então ele não tem esse recurso aí. Então esses aí são os polimorfismos que a gente tem, tá? Então universal por inclusão ou sobrescrita, que é a questão de você sobrescrever um método ou quando você faz a herança, um método da classe ancestral passa a também ser acessível na minha classe filha. A coerção, que é o typecasting, né? A sobrecarga, tá? Você tem métodos com o mesmo nome na classe, só que com parâmetros diferentes. E o paramétrico, que é o generics, que é um tipo de polimorfismo relativamente recente. Então, não são todas as linguagens que suportam ainda o polimorfismo paramétrico, tá? Então, aí é só para vocês terem uma ideia do que é isso daí, tá? Então, o PHP, ele só suporta polimorfismo universal por inclusão ou sobrescrita e ad hoc por coerção. Embora você não precise trabalhar a coerção no PHP, porque ele já faz isso daí de forma implícita pra gente, tá? Mas se você quiser, você pode deixar de forma explícita a coerção aí feita dentro do PHP. A questão da herança no PHP, para que vocês possam fazer herança que é igual no Java, tá? A mesma palavra-chave, tá? Que é o extends. O PHP, assim como o Java, não suporta herança múltipla, então você não consegue trabalhar com herança múltipla no PHP. O que é herança múltipla? Para quem não lembra aí, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos pegar aqui e criar uma outra classe aqui, classe W, tá?
Então a herança múltipla seria você fazer assim, ó, minha classe y, ela herda x, vírgula w, tá? Então ela herda duas classes. O Java não suporta esse recurso, o PHP também não suporta isso aqui, tá? Herança múltipla. Então você não consegue herdar mais de uma classe concreta por vez aí, tá? Então você só consegue herdar uma classe concreta e daí as outras classes você tem que trabalhar através de interfaces ou de classes abstratas para implementar essas classes aí, tá? Utilizando o implements, tá ok? Então o PHP ele não suporta esse recurso de você herdar mais de uma classe concreta aí. Então você só pode fazer o extends de uma classe, tá ok? Então esse daí é a nossa herança múltipla, que no PHP não existe, assim como no Java também não existe. E daí para trabalhar com a herança, extends. Então a gente vai criar algumas coisinhas aí, uma classezinha bem simplesinha aí, só para mostrar mais alguns conceitos da orientação objeto dentro do PHP. Na verdade é coisas que vocês já conhecem, vocês já devem ter visto em Java, então acredito que não seja meio que novidade para ninguém aí, tá? Mas é só para mostrar como que é a coisa feita aí dentro do PHP. Então a gente vai criar uma classe aqui, tá? Então vocês podem iniciar o champ de vocês aí, inicia só o Apache e abre o editor que vocês estão trabalhando aí e o navegador, né? Claro, para a gente poder testar todas essas coisas aí. No arquivo de texto de vocês aqui, eu vou salvar. Ó, tá salva lá na htdocs, tá? Continua salvando lá. Eu vou chamar aqui de olamundo.php. Para iniciar a classe, igual vocês fizeram com o PHP lá estruturado, tá? Então tem que ter a mesma marcação para indicar que esse é um arquivo PHP. Para iniciar a classe, class e daí o nome da classe, tá? Procurem sempre colocar o nome da classe igual o nome do arquivo, para que vocês possam identificar qual que é a classe sem a necessidade de ficar abrindo os arquivos e ver o código, tá? Então é a mesma ideia que a gente tem lá no Java também, sempre os arquivos .java têm exatamente o mesmo nome da classe que ele contém, tá? Então aqui é a mesma coisa. Então, olamundo ali, .php, você tem uma classe com exatamente o mesmo nome do teu arquivo. Chaves, para que a gente inicie aí, tá? E daí a gente vai criar aqui também um outro arquivo que é deixa eu salvar aqui, um index.php, para que ele possa instanciar as nossas classes e executar ela. E é como se fosse o main lá do Java, tá? Então a gente vai pegar aqui. Então lá, o nosso require 11 olamundo.php e daí vamos criar nossas variáveis aqui, né? Olamundo igual new olamundo, tá ok? Então aí a gente faz o import da nossa classe, tá? É similar ao que você faria, por exemplo, lá no Java, você coloca import tal, tal, tal. Então aqui você vai pegar aqui o nome da tua classe. A gente continua não colocando o nome das classes, tá? Então você não precisa vir igual no Java, por exemplo, você teria que fazer assim, né? Olamundo e daí a variável new olamundo, tá? O PHP, lembrando que ele tem inferência de tipo, então você não precisa fazer isso aqui. Então você só faz a tua variável, recebe new e o nome da tua classe, tá ok? Feito isso daí, vamos rodar aqui no navegador. Então, ó, localhost, tá? Vai aparecer em branco porque a nossa classe ela não faz nada ainda, então não vai aparecer nada mesmo. Para a gente criar aqui algumas coisinhas aí, então vamos ver aqui, ó, o método construtor, tá? Em relação ao método construtor aí do PHP, existem duas formas de você trabalhar com o método construtor aí dentro do PHP. Uma delas é igual ao Java, tá? Que você pode fazer assim, ó, public olamundo, tá? E a outra é usando public underline underline, tá? Construct construct, isso. As duas formas referenciam o construtor da classe que você está trabalhando. O recomendado a partir do PHP 7 é trabalhar com essa aqui, tá? Underline underline construct.
Até antes do PHP 7 você poderia trabalhar com o próprio nome da classe também, mas no PHP 7 essa forma aqui de implementação do construtor ela está obsoleta, tá? Então vamos seguir aí a documentação que diz que no PHP 7 a gente tem que usar o construct, tá? Mas vocês podem trabalhar daquela forma também. Aqui a gente vai colocar só uma mensagem aqui, ó, objeto olá mundo criado. Então vamos pegar aqui agora nosso exemplo aí, ó. Opa. Claro, né? Faltou aqui uma coisinha, tá? Function. No PHP vocês sempre vão colocar qual que é a visibilidade, tá? Function e o nome da função lá, tá? No caso aqui é a função construtora. Então não esqueçam aí do function aí, senão vai dar problema, tá? Vamos rodar aqui de novo. Lá, ó, objeto lá mundo criado, tá? Então ele vai chamar ali o underline construct quando você fizer aí um new olá mundo, tá? Então, como eu falei, você tem aquela alternativa de trabalhar com o nome da classe como construtor, igual é no Java, só que o recomendado no PHP 7 é trabalhar com a função construct aí, tá ok? Então, utilizem ela para trabalhar com a construção de objetos aí no PHP. Em relação aos atributos aí, né, as propriedades da classe, para você declarar uma propriedade aqui, é só você vir aí dentro da tua classe. É como se você estivesse declarando uma variável, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, mensagem. Sei lá. O que podemos colocar aí? Data atual, tá? Então você pode só trabalhar assim. Lembrando que quando você não especifica a visibilidade é public, tá? Então esse é o default se você não informar. Então ele sempre vai tratar aqui como public mensagem e public data atual. Então aqui daí a gente tem as outras visibilidades aí, tá? Igual a gente tem lá no Java também. Então você pode trabalhar aqui além do public com private e protected, tá? Então você tem essas três visibilidades para trabalhar no PHP. Vou só deixar como public aqui. Para que eu possa acessar as minhas propriedades aí no PHP, tá? Então eu vou fazer a forma errada aqui só para vocês verem o que acontece, tá? Então eu vou colocar aqui dentro do construtor, vou colocar aqui mensagem recebe olá mundo e data atual recebe date, dia, mês e ano, tá? E daí a gente vai criar aqui um método public function show, ou melhor, vamos colocar aqui um toString echo mensagem ponto data atual, beleza. Então lá, a gente tá pegando aí a gente criou as propriedades, tá? Mensagem e data atual, tá inicializando elas no construtor e mandando imprimir elas através de um toString ali, tá? Vamos pegar nosso objeto aqui, olá mundo, flechinha, toString. Para vocês acessarem as coisas no PHP, tanto propriedades públicas quanto métodos públicos, vocês sempre vão utilizar o operador seta, tá? Não é o ponto. Lembrem que aqui no PHP, se você fizer o ponto é um operador de concatenação, tá? Diferente do Java, onde o ponto permite acessar propriedades e métodos públicos. Então aqui é setinha, tá? Não confundam isso daí. Tá? Vamos rodar aqui. Ó, ele deu uma mensagem pra gente lá, ó, variável mensagem indefinida, variável data atual indefinida, linha 15. Tá? Vamos ver aqui, linha 15. Por que ele deu isso daí? Quando você faz essa inicialização aqui, e aqui você está recuperando, na verdade você não está acessando as propriedades da tua classe, você está acessando variáveis locais na função. Se eu quiser realmente trabalhar com as minhas propriedades da minha classe, tá? Eu tenho que obrigatoriamente colocar aqui o this, tá? Diferente lá do Java,
onde você não é obrigado a usar o this quando não existe colisão de variáveis, né? Aqui no PHP ele te obriga a sempre utilizar isso aqui quando você quiser se referir a algum método ou a alguma propriedade da tua classe. Tá? Então, se você esquecer disso daí, você nunca vai estar acessando a propriedade ou o método da tua classe aí, tá? Então, por exemplo, lá no Java, ele só te obrigaria a fazer isso aqui se você passasse como parâmetro um item ali no teu método, na tua função aí, que tivesse exatamente o mesmo nome da propriedade da tua classe. Daí ele obriga você a usar o this para que você consiga identificar qual que é a propriedade da classe e qual que é o parâmetro do teu método, tá? Isso no Java. Aqui no PHP ele te obriga a usar o this sempre, então você não pode esquecer disso daí. Vamos rodar aqui agora de novo. Então lá, ó. Tá ok? Então sempre lembrem aí que no PHP, para você conseguir acessar as suas propriedades e os seus métodos aí, você tem que usar o this dentro da tua classe, para que você consiga fazer isso daí, tá ok? E esqueceu disso daí, ele vai dar um erro para você ali, dizendo que aquelas variáveis, ele não conseguiu encontrar elas para conseguir trabalhar, tá ok? Então, em relação aos atributos ali já falamos, visibilidade também, tá? Public, Private e Protected. E a questão dos getters e setters aí dentro do PHP, que tem um detalhezinho aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Só antes da gente falar disso daí. Quando que vocês vão criar gets e setters dentro de qualquer linguagem de programação, tá? Essa regra aqui é válida para qualquer coisa, não é só para o PHP, não. Então, vocês vão olhar para duas condições. A primeira, essa é a propriedade que você precisa trabalhar ali, se ela precisa ser acessada de fora da classe, tá? Porque o que acontece? Normalmente, você vai pegar e trabalhar com as propriedades aqui todas em private, tá? É o que o pessoal normalmente faz. Coloca tudo quanto é propriedade de classe privada. Não tem necessidade de fazer isso aqui. Então, você vai olhar lá. A propriedade precisa ser acessada fora da classe? Se ela não precisa, você coloca como private. Se ela precisa ser acessada fora da classe, aí você vai para a segunda condição. Antes de ser acessada ou modificada, ela deve receber algum tratamento? Se sim, aí você cria um set e um get. Agora, se ela precisa ser acessada de fora da classe e ela não precisa receber nenhum tratamento, aí você coloca ela como public. Tá? Aí não tem por que você criar set get para variável se você não vai fazer nenhum tipo de tratamento nela. Então assim, ó, eu coloquei uma propriedade, você faz assim, cria as propriedades na tua classe. Tá? Isso é válido tanto para propriedade quanto para método, mas é mais lógico, né, para as propriedades aqui, aquelas condições. Cria as propriedades e daí vai atribuir as visibilidades para elas. Então eu vou olhar ali a minha propriedade mensagem. Eu vou precisar acessar de fora da classe? Não, tá? Se a resposta for não, marca como private, tá? Já de cara. Propriedade de data atual. Vou precisar acessar de fora da minha classe? Ah, eu acho que em algum momento eu vou precisar acessar ela fora da classe. Beleza, então não pode ser private. Ela pode ser marcada como public. Só que quando você marca como public tem um problema, né? Você não consegue tratar essa propriedade. Então, se por exemplo você precisar fazer algum tipo de conversão, algum tipo de tratamento em cima da data, você não vai conseguir fazer, porque ela está como public e daí o usuário pode, outras classes podem atribuir valor para essa propriedade aí sem tratar nada. Então, assim, antes de colocar o public, pergunte a segunda condição lá, tá? Ela precisa ser acessada fora da classe. Mas ela precisa ser ela precisa receber algum tipo de tratamento para ser acessada ou modificada? Se a resposta é sim, você vem aqui, coloca como private, tá? E cria o get e o set para essa propriedade, tá? Daí você vai vir aqui, ó, public function get data atual return this data atual. E também faz o set, né? Public function set data atual. Data atual.
Daí, vamos atribuir aqui. This data atual recebe data atual. Tá ok? Então aí, se ela precisa ser acessada fora da classe, mas antes de ser acessada ou recuperada, ela precisa receber algum tipo de tratamento, aí você marca como private e cria o setGet. Tá ok? E mesmo o setGet, você tem que olhar se você precisa dos dois, tá? Às vezes não tem necessidade de você criar setGet. Então, digamos assim, ó, a data atual minha ela foi atribuída no construtor. E eu não quero que outras classes modifiquem essa minha propriedade. Então, eu não preciso do meu set. Tá? Eu preciso só de um get para que outras classes possam recuperar o valor de data atual. Mas eu não quero que elas modifiquem o valor de data atual da minha classe. Tá? Então, não tem necessidade de eu implementar o set e o get. Eu implemento só o get. Ou, por exemplo, eu quero que as outras classes só setem o valor da data atual, mas que não possam recuperar. Então eu implemento só o set, não vou implementar o get também. Tá? Agora, eu preciso que as outras classes possam setar e que também possam recuperar. Aí você cria o set e o get. Tá? Então sempre façam essas análises aí antes de sair criando propriedade, marcando tudo como private, criando um monte de get e set. Porque às vezes você acaba escrevendo linhas de código adicional que não serve para nada, tá? É só porque alguém me falou que eu tenho que criar get e set para propriedade privada. E às vezes nem precisa, tá? Então, cuidado com isso daí, tá? Então aqui a gente fez um get data atual e um set data atual. No PHP, a gente tem um outro recurso para trabalhar com set get que é isso aqui, ó. É similar à questão do construct, tá? Onde você pode fazer isso aqui, ó, public function get. E tem também um public function set. Deixa eu tirar aqui. O que acontece? Esse get e set aqui, eles são aplicados para todas as propriedades privadas da tua classe, tá? Privadas e protegidas. Então, qualquer propriedade da tua classe que tenha private ou protected, você vai conseguir acessar através do set e o get. O que o set e o get fazem é permitir o acesso a qualquer propriedade privada e protegida da tua classe. Tá? Então, só vou trabalhar aqui, ó. Set propriedade valor. This propriedade fica difícil, né? Propriedade recebe valor. E aqui propriedade. Return this propriedade. Tá ok? Eu vou tirar isso aqui, tá? Vou deixar comentado. Só para vocês verem como que isso aqui funciona, tá? Então, tem a mensagem data atual, então como private. Não, melhor que eu vou pegar a mensagem e vou colocar como public aqui. E a data atual deixar como private. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Criei meu objeto Olá Mundo, né? Olá Mundo. Mensagem recebe alguma coisa. Tá. A minha mensagem ela tá marcada como public, então eu consigo acessar ela normalmente. E o meu outro ali, data atual, vamos colocar aqui, ó, alguma coisa, tá? Vamos rodar. Então ele vai dar um erro para você olhar, não pode acessar propriedade privada Olá Mundo data atual. Então você está tentando setar um valor para uma propriedade que é privada. Isso daí não pode. Você tem que daí usar um get ou um set, tá? Se ela precisar ser acessada de fora da classe, tá? O que esse recurso de get e set do PHP fazem é permitir que essa propriedade privada possa ser acessada exatamente dessa forma aqui fora da classe, tá? Então, ó, tá assim, tá? Vamos rodar aqui, ó. Tá ok? Então agora ele permitiu que eu pegasse uma propriedade que é privada e atribuísse um valor para ela, tá? Sem eu implementar um get e um set meu. Então você tem aí esse get, esse set aqui com underline do PHP, que ele faz isso, ele permite que você consiga acessar propriedades privadas
e protegidas, tá? Propriedades que estejam marcadas com protected na tua classe, sem que você precise declarar gets e sets aí na mão. O recurso é interessante, tá? Não vou dizer que não, mas não recomendo a utilização, tá? Porque o que acontece? Ele vai fazer isso aqui para todas as propriedades da tua classe. Então, às vezes você vai ter uma propriedade que está marcada como privada e você não quer que ela seja acessada de fora da tua classe. E pelo fato de você estar usando o get e o set aqui, ele vai fazer com que essa propriedade se torne acessível fora da tua classe. Então, você pode acabar tendo alguns comportamentos aí inesperados durante o teu desenvolvimento. Então, não recomendo fazer isso aqui. Tá? Então, sigam aquelas condições ali que eu falei, tá? Verifica se a propriedade vai ser acessada fora da classe. Se não, marca como private. Se for, verifica a segunda condição. Ela vai ser modificada, tá? Ou vai receber algum tipo de tratamento ali. Cria get set. Se não for receber nenhum tipo de tratamento, marca direto como public. Se somente a primeira condição, a propriedade deve ser public, tá? Então, a propriedade precisa ser acessada fora da classe e não tem nenhum tipo de tratamento, você marca direto como public, tá ok? E para a gente fechar aqui, dessa comecinho aí de orientação objeto no PHP, tá? A questão da herança, tá? No PHP, para a gente trabalhar. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos criar um novo arquivo. Na verdade a gente vai separar aqui, tá? Eu vou criar uma classe, essa Olá Mundo aqui, eu vou chamar de Olá. Opa. Vou criar uma outra aqui, Mundo. Então, class Mundo. E Olá. Ok? Temos que renomear aqui. Não dá para renomear aqui. Vamos pegar aqui o nosso htdocs. Olá Mundo. Nosso Olá. Beleza. Então tem a classe Olá, classe Mundo. O construct aqui, tá? Ele é opcional. Se você implementar, significa que você está querendo fazer alguma coisa na hora que o objeto for criado. Eu vou deixar aqui só o toString, tá? No Olá aqui. Ele vai imprimir uma mensagem aqui para mim, tá? Olá. E o mundo também vai ter aí a mesma função, só que vai imprimir mundo. E daí aqui no minha classe mundo, tá? Eu vou fazer um extends para minha classe Olá. E a gente tem que fazer o require once aqui dessa minha classe olá.php. Sempre trabalhem com require once, tá? Quando vocês estiverem trabalhando com orientação a objeto, tá ok? Não usem só o require aí, porque você pode ter alguns problemas com essa questão da importação aqui das classes, tá ok? Vamos aqui. E aqui a gente vai chamar o nosso mundo.php. Como lá dentro do mundo eu já estou chamando o olá, não tem a necessidade de eu chamar o olá aqui de volta, tá? Mas, por garantias, é só para, assim, é melhor em excesso do que faltando, né? Então, a gente vai chamar o olá de volta aqui. Não, como eu falei, não tem necessidade, porque lá no mundo ele já está fazendo o require once do olá. Mas é só para a gente entender aqui no código como que as coisas estão funcionando. Então, vou pegar aqui o meu olá. Mundo, new mundo. E daí vamos fazer aqui um olá do string. Só vou mudar aqui, tá, para um return. Assim a gente pode usar o echo aqui. Mundo to string. Tá ok? Então lá para trabalhar com herança aí, tá? Palavra-chave extends, o nome da classe que você quer herdar, tá ok? Vamos rodar aqui, ó. Olá Mundo, tá?
Só que aqui eu estou usando o toString lá do Olá e o toString do mundo, tá? Para que você consiga acessar, igual no Java a gente tem lá o super, né? Mais pra frente eu vou falar mais de forma detalhada isso aqui, tá? Mas aqui vocês podem fazer o seguinte. Você pode vir aqui, ó. Parent, dois pontos, e daí toString. Tá ok? O parent aqui funciona como se fosse o super lá do Java, tá? E daí você tem essa notação aqui de 4 pontos, e daí o método lá da tua classe Py que você está querendo acessar. Aí a gente pode fazer aqui só echo mundo toString, não precisamos do olá. Aí, ó. Tá? Mesmo resultado. Daí a gente trabalha só com uma classe, só com um objeto aí, tá? Então o parent aqui ele funciona como se fosse o super lá do Java, tá ok? Então esse daí é o comecinho de orientação objeto aí dentro do PHP. Espero que vocês tenham curtido aí. Deem uma brincada em cima disso daí que foi apresentado, tá? Porque a coisa vai começar a ficar bem mais complicada, tá ok? Valeu pessoal, até a próxima.